Programa Patrulha da Mulher. Oferecimento Simproacema, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação do Maranhão. Boa tarde, São Luís. Boa tarde, Maranhão. Começando mais um programa aqui pela sua TV São Luís, afiliada à Rede TV, a TV que mais cresce no Brasil e, claro, a TV que mais cresce nesse Maranhão. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto sério aqui no programa. A gente tem uma entrevista com um psicólogo que vai falar sobre suicídio e depressão. No oferecimento de Luluca Moda Feminina, Luluca Moda Feminina sempre trazendo o melhor look da tarde, é claro, com Luluca Moda Feminina. Hoje com esse, que cor que é essa, Poliana? Laranja. Com laranja, segundo a nossa produtora Poliana, e com esses brincos lindos, super coloridos, que eu amei. Mandar um abraço para minha amiga Luciana Dantas, fica ali na Chácara Brasil, Avenida Acre, número 4. E claro, o telefone está aparecendo na sua tela para você ligar e pedir, né, ver a sua medida. A minha amiga Luluca, tá? Que é a Luciana Dantas, ela vai identificar o seu número, tá? O número que você veste, claro, as suas medidas, tá? E vai oferecer um melhor look para você, eu tenho certeza, tá bom? Oferecimento também aqui do nosso programa é da Blaze Estética Avançada, da doutora Rafaele Cris. Blaze Estética Avançada, no Galileu Center, loja 22, ali próximo à Ceasa, tá? Bem pertinho mesmo, quase em frente, tá? Ela é especialista em estética facial e corporal, do básico ao avançado, então não perca tempo, você que quer se empoderar mais através da beleza, procure a Blaze Estética, tá bom? E falando de educação todas as tardes, o Simproacema, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, abraçando aí todas as mulheres que fazem a educação aqui no nosso estado, né? Tanto a nível de estado quanto município, ok? E a dica Maracap da semana, Paulina, qual é a dica Maracap da semana? Só para quem quer mudar de vida, não é isso, Paulina? Alô, meu Maranhão querido, a premiação do Maracap essa semana está imperdível, olha só, 1, 2, 3, é R$3 essa semana, é só R$3, é 3 carrões e uma moto por R$3, do primeiro ao terceiro prêmio tem R$5.000, no quarto tem um carrão, no quinto tem 2 carrões e uma moto, só pra você, é só R$3, vem pro Maracap, só R$3, dupla chance, não é mesmo, Danilo? Isso mesmo, Edmar, não perca essa oportunidade de ajudar o Hospital do Câncer de Dona Belo, de fazer felicidade e de ganhar dinheiro, carros, prêmios pra você, 3 conto com dupla chance, é imperdível, tá? Você pode comprar por aplicativo via Pix, QR Code, e tem várias opções. Baixe o aplicativo do Maracap e garanta essa oportunidade, Edmar! Isso mesmo, vem pro Maracap você também, porque aqui é bom demais! Agora sim a gente vai abrir a nossa enquete para falar com o Dr. Jefter Felipe Lima Rocha, ele que é professor de psicologia e vai falar para a gente sobre todas essas questões, sobre a tendência, né, para a pessoa se suicidar, sobre a depressão e alguns fatores que levam a isso. Você vai acompanhar e vai entender mais. Rodou o VT. Boa tarde, pessoal. Então, como vocês podem observar, nós estamos aqui de frente para o nosso psicólogo dessa semana, mais um psicólogo passando aqui no nosso programa hoje, Dr. Jefter Rocha. Ele é psicólogo e é professor também de psicologia. Vai falar para a gente sobre depressão e suicídio. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Patrulha da Mulher. Esse é um tema muito importante, que eu fico muito grata de você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar falando desse tema não apenas no mês de setembro, mas estendendo também esse conteúdo para outros meses e para outras datas no ano. Sim, então ele falou estendendo também, porque a gente sabe que o mês de combate ao feminicídio foi no mês de setembro, que a gente comentou aqui, que teve aquela tentativa de suicídio logo no dia 1º, que marcou justamente esse mês, né, doutor? De uma jovem que se atirou lá da Ponte do São Francisco, e a gente já estava aí, portanto, querendo trazer um psicólogo aqui para tratar desse assunto, falar de depressão, né, falar de relacionamento abusivo, né, doutor? Porque muitas das vezes a depressão, ela vai ocorrendo uma sucessão de acontecimentos, né? E eu queria lhe perguntar logo, então, de início, como é que a gente identifica uma pessoa que tem a depressão? Como é que começa? Quais são os sintomas? Sim. Bom,
O suicídio ele está relacionado, na grande maioria das vezes, cerca de 98% das vezes, com transtornos mentais. Dentre eles, o principal é a depressão. A depressão é um transtorno de humor que se manifesta de algumas formas, em especial pela desesperança, que eu acho que é um dos principais sintomas que podem nos alertar para uma possível possibilidade de suicídio. Seja para pensamentos suicidas, que a gente chama de ideação suicida, ou seja, para o planejamento e o próprio ato de suicídio. Então, uma pessoa que, por exemplo, mostre muita desesperança, e isso pode se manifestar em algumas frases como eu queria acabar com tudo, eu queria ir para longe para que nada mais acontecesse, aquela famosa frase, né? Queria assumir que nada do que eu faço faz sentido, minha vida não faz mais sentido. Então, ouvir essas frases já nos dá um certo alerta do que pode acontecer futuramente, talvez uma possibilidade de já pensamento suicida. Para além disso, com a depressão, a gente pode falar em uma pessoa que tem um sono desestabilizado, seja por uma pessoa que dorme bastante ou por uma pessoa que quase não dorme. Isso acontece também em relação à imagem corporal, então a pessoa ela pode engordar muito ou pode emagrecer bastante, e uma pessoa que se sente muito triste, geralmente por mais de 2 semanas, se sentindo quase que o tempo inteiro triste. Isso já pode nos alertar, sim, porque uma tristeza é absolutamente normal. Vai ter situações da nossa vida que a gente vai se sentir triste mesmo. Agora, a depressão é exatamente como você falou, essa tristeza que nunca passa. Né? Então você passa semanas, meses, anos inteiros se sentindo triste. Isso já não é algo saudável, já não é algo normal, e a gente tem que ficar alerta para isso. É genético, doutor, o sintoma da depressão, né? Ou tem mais pessoas que estão mais propensas a esse mal? Como é que funciona? Tem sim uma relação genética e familiar muito forte, inclusive a questão do suicídio. Então, uma das coisas que a gente investiga bastante é se já existe casos de depressão ou de transtornos mentais e se já aconteceu algum caso de suicídio na família também. Não é uma relação necessariamente, eu tenho uma mãe ou um pai que se suicidou, um avô, uma avó que se suicidou, não necessariamente quer dizer que eu vou pensar ou planejar uma situação como essa, mas a gente pode sim. Fora o fator externo, né, que são os relacionamentos, né? A gente está aqui falando para as mulheres no programa Patrulha da Mulher, e a gente sabe que os relacionamentos abusivos, eles realmente causam grandes problemas mentais mesmo, né? E que leva muitas das vezes até o suicídio. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como identificar, né, para a mulher, tanto da amizade, não só do cônjuge, né, mas a amizade, os relacionamentos, né? Como nós podemos nos proteger, como nós podemos ajudar, né? Ajude a gente aí com... Ótimo, você falou num ponto que é extremamente importante, os relacionamentos abusivos. O primeiro ponto que eu acho de extrema importância é a gente reconhecer que essa pessoa está num relacionamento abusivo, que por sinal já é uma coisa muito difícil, porque às vezes a pessoa, especialmente as mulheres, tem uma tendência a normalizar, porque a gente vive numa sociedade que é uma sociedade muito machista, então, os homens são assim mesmo, você tem que aceitar que o homem vai trair, é absolutamente normal, ou então, a mulher é responsável por manter o casamento, então às vezes você está num relacionamento muito ruim, mas mesmo assim você se força a estar. Segurando, isso, até o copo derramar, né? Pelo medo do julgamento da sociedade, pelo que é que a família vai falar, pelo que é que a vizinhança vai falar. Então, nisso você acaba se metendo nos relacionamentos abusivos e para sair é muito difícil. E a repercussão que isso vai ter a nível da sua saúde mental, inclusive física, ou até em casos de feminicídio, que é já o ponto final, por assim dizer, né, o mais drástico, isso pode ter repercussões muito negativas. Então, eu acho que um dos principais pontos é você ficar percebendo, será que eu estou num relacionamento abusivo? Se questionar mesmo. Ver de uma forma mais parcial, e isso você pode contar com a ajuda também de profissionais de saúde mental, se efetivamente você está passando por uma situação abusiva e talvez nem se dê muito conta. Muito bem, muito bem. Ainda outra situação, doutor, queria que o senhor ajudasse a gente a identificar, falando de relacionamentos,
o final de um relacionamento, né? Uma separação, ela pode causar aí uma depressão, ela pode desencadear esse processo, como é que funciona? Bom, em casos de depressão, a gente está falando de uma doença que é muito multifatorial, né? O que é que isso quer dizer? Que existem não apenas um aspecto que necessariamente, me divorciei, vou ter depressão. Não funciona necessariamente assim, mas Dependendo da forma como aconteceu, né? Situações traumáticas podem sim influenciar ou funcionar, e esse é um termo que a gente usa bastante atualmente, como gatilho para que um transtorno mental, uma depressão ou uma ideação suicida possam surgir também como uma possibilidade. Então, assim, quando a gente está falando de um final de relacionamento, costuma ser sim uma situação muito triste, muito traumática. Em alguns casos, com homens agressivos ou violentos, a gente pode também estar considerando a possibilidade de ameaças ou de uma pessoa que não está deixando a outra viver em paz. E com isso, você pode causar uma ansiedade na pessoa também, né? Uma sensação de medo, crises de pânico. Então, todos esses fatores aí têm uma forte relação também com problemas ou alterações na sua própria saúde mental. A gente tem que ficar alerta. Certo. Alerta, e como cuidar dessa mente que está passando ou possivelmente pode passar por conta de uma separação, por conta de uma amizade, por conta de um relacionamento familiar mesmo. Como cuidar dessa mente? Certo. Bom, eu como psicólogo eu já alerto assim. Psicoterapia, fazer terapia, buscar acompanhamento profissional é de extrema importância, e a gente ainda tem muito na nossa sociedade essa ideia de que terapia é coisa pra gente louca, ou pra gente que tá ouvindo vozes, ou pra gente que tá, assim, nas últimas, por assim dizer, né? E não, na verdade não. Terapia é uma coisa que você faz em diversos momentos para inúmeros fatores, não apenas quando você está passando por problemas, mas para inclusive se desenvolver e se conhecer como ser humano. Mas, para além disso, buscar acompanhamento, não cortar esses laços familiares ou laços com amizades ou com pessoas que te apoiem, né? A gente tem na depressão um forte componente de isolamento, então o que a gente coloca muito é que esse suporte social é de extrema importância também para cuidar da saúde mental. E em casos de suicídio, a gente tem um recurso não só de suicídio, mas de suporte emocional. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Qualquer pessoa que esteja passando por uma situação muito negativa, em especial questões de suicídio, 24 horas por dia, todos os dias do ano, você tem a possibilidade de ligar de graça para uma equipe de mais de 4.000 voluntários para ter um suporte em situações de questões de saúde mental, de agravos de saúde mental, tanto por telefone quanto por chat, em algumas cidades, inclusive, pela possibilidade de você encontrar uma pessoa que te dê esse suporte emocional no momento de muita fragilidade e necessidade. Entendi. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Jefter, ele é psicólogo, falando um pouquinho para a gente sobre suicídio, como identificar a depressão. E para quem é mãe, doutor? Para criança, né? É difícil, porque a criança muitas das vezes ela não sabe falar o que ela sente. Como identificar uma criança com depressão? É muito importante isso que você falou, né? Porque a gente pensar em transtorno mental em criança, uma depressão ou uma ideação suicida pode ser para a gente uma ideia absurda, um tabu, né? É verdade. Mas no final das contas existe sim. Né? E a gente pode perceber como, quando você percebe um rendimento muito ruim dessa criança na escola, uma criança que demonstra uma agressividade muito forte, às vezes a criança ela não vai verbalizar, assim, eu estou me sentindo muito triste, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Às vezes a criança ela não vai conseguir falar, mas ela vai demonstrar isso pelos atos dela. Então, muita agressividade, um rendimento muito ruim, um isolamento muito forte, praticar ou sofrer bullying, acontece bastante com crianças que estejam passando por questões de saúde mental e já nos dão um alerta para o que pode ser um problema de saúde mental e, consequentemente, a gente consegue, a partir desses alertas, já encaminhar essa criança para um serviço. Muito bem, então aí, você que é mãe, já sabe, teve uma criança, você está desconfiada, sua criança ali no cantinho, acho que o primeiro procedimento é chamar e conversar, né, doutor? Sim. Chamar e conversar, acolher, não é verdade? Que é importante essa acolhida, até porque a criança, acho que o ser humano, quando se sente acolhido, ele tende a se soltar, a falar, né, desabafar, né? Ou às vezes
Você se mostrar disponível também, às vezes por si só já é muito bom, né? E levar em conta que questão de saúde mental não é frescura, não é bobagem, é saúde e, consequentemente, a gente deve tomar todo um cuidado, né? Saúde mental não é só uma frescura ou uma bobagem, a gente tem que tratar isso com delicadeza e com muito cuidado. Muito bem, então essa foi a nossa conversa com o Dr. Jeffter, ele que é psicólogo e é professor de psicologia de uma faculdade aqui em São Luís. Doutor, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui, espero que você venha mais vezes esclarecer, conversar, porque o público de casa com certeza precisa realmente dessas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Então, fiquem atentos a esses sintomas que o Dr. Jeffter falou aí na nossa entrevista, tá bom? E não seja vítima, né, da depressão ou de qualquer situação que te deixa em constrangimento, em situação aí de depressão, tá bom? Vamos lá, finalizando o nosso programa, mandando um abraço para você que está acompanhando a nossa programação, para você que acompanha todas as tardes. Como é o nome da tua mãe? Dona Domingas, eu quero mandar um abraço para a senhora, que mandar um abraço para a mamãe também do Mamute, que assiste a gente aqui. Eu esqueci o nome dela, mas ela já falou que ela se liga no nosso programa, todo mundo lá assiste, então um abraço próprio Mamute e para a mãezinha dele, para todo mundo que acompanha a nossa programação todas as tardes aqui na TV São Luís, tá, gente? Um beijo, ó. Tchau, galera. Programa Patrulha da Mulher. Oferecimento Simproacema, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação do Maranhão.